sofrimento, se ele não tiver um sentido, ele é desesperador. Olá, estamos começando mais um episódio do Valiosamente Podcast com uma convidada ilustre, né? Pra gente falar de um tema, de um assunto muito bacana, muito importante. E que pouco falado, que eu acho que vai ser muito incrível, e pouco riquíssimos, falado. né, Mari? Exatamente. Mas antes da gente começar, né? Eu quero pedir pra você que tá aí nos assistindo, curtir esse vídeo, compartilhar, porque quanto mais pessoas têm acesso a esse conteúdo, são mais conhecimentos ali, pode ajudar alguém que tá passando por algum momento ali, algum momento difícil que a gente vai trazer hoje, tá? E eu vou deixar as honras para Maiara apresentar a nossa convidada e a gente começar nosso papo aí. Então vamos lá. Então eu gostaria de agradecer muito. A nossa convidada é a Patrícia Neres. Ela foi nossa colega, isso. Nossa, fugiu, estudou com a gente, foi nossa colega de classe. Então uma pessoa incrível. Nossa colega, tá aqui com a gente, né? Continua tá aqui, né? Então ela também é formada em psicologia. Ela é psicóloga clínica, especialista em logoterapia. Então, gente, e olha, eu acho que é bem legal isso, porque quando a gente fala de psicologia, né, tem as abordagens terapêuticas para quem não conhece, né? Então tem as diferentes abordagens terapêuticas. Tem a TCC, tem a psicanálise, enfim, tem várias. Que acho que são as mais conhecidas, essas duas, né, Mari? Exatamente. Mas a logoterapia, análise existencial, que é a especialidade da Paty, né? Eu acho que vai ser bem legal a gente trazer nessa vertente, porque é um olhar diferente, né, Mari? É um olhar diferente, exatamente. Então, é assim, e a análise existencial, como a Mari falou, né? E que vai trabalhar aí a busca do sentido da vida, de uma forma bem resumida, né? Mas, assim, ele tem aí várias vertentes, coisas que a gente vai trabalhando aí. E ela faz atendimentos para adolescentes, adultos e idosos. E, Paty, a gente quer agradecer. Obrigada. Né? Você ter aceitado o convite da gente estar aqui, da gente conversar um pouquinho, né? E vamos falar, então, né, sobre a logoterapia, né? Sobre a ansiedade aí, depressão no meio disso tudo. Vamos. Explica pra gente um pouquinho sobre esse universo aí pra gente. Então, vou começar falando um pouquinho sobre a logoterapia, para apresentar, para quem não conhece, dar uma pincelada de leve aí, né, na logoterapia, né? Então, a logoterapia, ela foi fundada pelo psiquiatra e neurologista austríaco Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl, talvez o nome, né, algumas pessoas já ouviram falar, ele é um escritor mundialmente conhecido, né, através da logoterapia ele foi muito conhecido, foi professor universitário também. Então, o que o Frankl nos deixou, assim, é um conteúdo imenso, né, assim, que nos ajuda no âmbito clínico, mas também na nossa própria vida. Porque o Frankl, sendo o fundador da logoterapia, ele não só fundou uma teoria, mas ele viveu a logoterapia na própria vida, né? Então, quando a gente fala, quando a gente olha para o Frankl e vê uma vida tão inspiradora, de um homem tão grande, né? Um gigante, né? Nós, logoterapeutas, vemos no Frankl um gigante, porque ele fundou algo que ele viveu na própria vida, ele viveu na própria pele, né? Então, o Frankl, ele passou pelos campos de concentração nazistas. Ele passou por 4 campos de concentração. Ele perdeu vários familiares, ele perdeu a esposa no campo de concentração nazista, ele perdeu a mãe, ele perdeu o pai. Ele, né, como, assim, um homem, né? Ele chegou a pesar ali 40 e poucos quilos, assim, dentro do campo de concentração. Nessas experiências do campo de concentração, ele foi vivenciando ali também a logoterapia, né? Então, é por isso que a gente sempre fala que o Frankl viveu aquilo que ele escreveu, né? Aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele nos trouxe, que nós aplicamos até hoje, e primeiro ele viveu, né? Essa construção toda ele foi vivendo ao longo da sua vida, não somente nos campos de concentração, mas depois também. Ele saiu dos campos de concentração, né? Ele foi um dos sobreviventes dos campos de concentração, e quando ele saiu e voltou a escrever, né, sobre a logoterapia, que ele já tinha começado a escrever antes de ir para os campos, e nos campos ele perdeu os escritos dele, né? Foram tirados dele, todos os escritos.
Quando ele saiu e retomou, né, escrever tudo aquilo, ele passou por um período difícil ali, né? Imagine só, né? Ele era praticamente recém-casado, né? Ele tinha perdido a esposa, grávida, ele tinha perdido a mãe, ele tinha perdido o pai, né? Ele tinha um motivo para sair do campo de concentração. E aí a gente vai entrar mais na logoterapia, né? E eu vou fazendo essa ligação entre a logoterapia e a vida do Frankl. Então, quis dar uma pincelada primeiro na vida dele, porque a vida dele já é o início de tudo, né? Sim. Quando a gente olha para a vida do Frankl, né? Eu, particularmente, olho para a vida do Frankl e já vejo a logoterapia, né? E, sim, a logoterapia, como a Mayara disse, trabalha no homem essa busca de sentido. Trabalha no sentido de quê? O homem busca um sentido para a vida, né? Às vezes a gente pensa, né? E ainda mais hoje em dia, atualmente a gente ouve muito isso assim, massivamente, né? Que você tem que ser feliz, né? A busca pela felicidade, que as pessoas buscam ser felizes. Mas o que a logoterapia nos ensina? Que o homem busca um motivo para ser feliz. Ele quer um motivo para ser feliz, né? Tanto é que a gente vê vários casos de pessoas que conseguiram muita fama, conseguiram muito dinheiro, conseguiram todos os tipos de relacionamento que quiseram ter. Enfim, as pessoas, humanamente falando, elas conseguiram muitas coisas. Tudo que uma pessoa pode querer assim Desejar, no âmbito, né? material. No âmbito mais material, no âmbito mais, né, assim, humano no sentido assim desse mundo Sim. aqui, daquilo que a gente olha e vê, né, do utilitário. E mesmo assim, essas pessoas muitas vezes se queixam assim, mas tem alguma coisa faltando, Não tem né? esse sentido. Mas aquela frase, né? Felicidade não traz. O dinheiro não traz felicidade. E às vezes a gente fala, ai, traz felicidade, sim, né? Compra isso, compra aquilo, compra não sei o quê, né? É verdade. Porque o dinheiro, pensando no dinheiro, né? O dinheiro é importante, a gente vai consumir coisas, precisa sobreviver, comprar coisas, ok. Mas não é isso que vai trazer felicidade. E quando a logoterapia vai nos ensinando isso, que o ser humano busca um motivo para ser feliz, então espera aí. Então, né, não basta, né? Não basta só eu ter dinheiro, né? Não basta só eu ter fama, não basta só eu ter sucesso, né? Faz sentido tudo isso? Eu encontrei, né, um sentido? Na vida do Frankl mesmo, eu acho que é o maior exemplo, assim, né? Ele teve a oportunidade de fugir da guerra, de ir para os Estados Unidos e não ir para os campos de concentração. Mas ele ficou ali naquela coisa de eu vou, mas eu vou deixar meus pais, eu vou deixar minha família, eu vou, não vou, vou, não vou. E ele, ali, com a consciência dele, precisava achar uma resposta, encontrar uma resposta. E até que ele aconteceu lá uma situação em que o pai dele encontrou uma pedra de uma. Como é o nome da igreja dos judeus? De uma mesquita? Enfim, de uma igreja destruída já por conta da guerra. Encontrou um pedaço de tijolo, digamos assim, e ali tinha uma inscrição. E aquela inscrição era do mandamento de honrar pai e mãe. E quando o Frankl viu, e ele estava procurando por aquela resposta, ele olhou para aquilo e foi uma resposta para ele. Falou assim, não, eu não vou. Né? E ele não foi. Ele poderia ter fugido dos campos de concentração. Mas ele decidiu ficar. Porque ele procurava uma resposta e para ele fez sentido estar ali. Sim. Né? Mesmo com todo o sofrimento, mesmo com, enfim, tudo aquilo que ele precisaria viver, né, tendo ali que enfrentar a guerra. Então, é uma vida muito grande, assim, é uma teoria muito grande. Quando a gente fala na logoterapia, a gente vai falar também da questão do sofrimento, né, já fazendo uma ponte aí, né, do sofrimento com os campos de concentração. O sofrimento, se ele não tiver um sentido, ele é desesperador. Ele acaba sendo um desespero, né? Mas o Frankl vai nos trazer isso com a logoterapia também, que é possível encontrar sentido no sofrimento.
Até porque, até mesmo nos tempos atuais, né? Se a pessoa ela não encontra sentido diante daquela dificuldade, diante daquele sofrimento que ela tá passando, né? É muito mais fácil dela querer desistir, né? A gente tá em setembro agora, né? A gente tá no setembro, verdade. então setembro amarelo, né? Onde a gente fala aí da prevenção ao combate do suicídio, né? Então é um mês onde se propaga muito a respeito disso. E eu acredito que essa abordagem da logoterapia pode trazer muitas questões nesse acolhimento, nessa busca de sentido para as pessoas que estão nesse processo também, né? Sim, sim. Não sei se vocês lembram quando a gente fez o TCC, né, lá no final da faculdade, o meu tema foi logoterapia na prevenção do suicídio, como possibilidade de prevenção ao suicídio. E sim, porque muitas vezes a gente pensa que fugir do sofrimento vai nos trazer felicidade, vai nos trazer um alívio. Vai resolver, né? Vai resolver. Se eu fugir, se eu, né, tentar sair daquilo Meus ou problemas ignorar, vai resolver. Né? Isso, quando na verdade não, né? Se a gente for pensar até em um parto mesmo, uma gestação, uma mulher grávida, um parto, ela vai passar pelo sofrimento do parto, pela dor do parto, vai doer, mas vai doer para gerar uma vida. Sim. Né? Então veja só como a vida já nos ensina, né? A vida já nos ensina. A gente não vai poder fugir do sofrimento sempre, né? Tem situações que são evitáveis, né? Sim. Não somos masoquistas, é claro. Exato. É que a gente gosta de sofrer, Não é que a né? gente gosta de sofrer, né? Ninguém gosta. Sim. Mas o que a logoterapia nos ensina é, diante do sofrimento inevitável, o que a gente vai fazer? Diante daquilo que te acontece, que você não pode... É a realidade. A realidade está dada. Diante disso, o homem é livre para decidir o que fazer. Então, um câncer, por exemplo. Diante daquele câncer, a pessoa não pode tirar o câncer, ela não pode excluir o câncer, ele está ali. Mas a partir daquilo, a pessoa é livre para decidir. Ela não é livre de, mas é livre para. Sim. Diante daquela circunstância, ela é livre para decidir. É bem profunda em questionamentos nesse sentido, né, Patrícia, nessa terapia, né? Você realmente é muito questionador, eu acho, né? Assim, Sim. reflexivo, né? Sim. Traz muitas reflexões pra gente realmente parar e olhar pra si e entender todo esse sentimento, enfim, que a pessoa tá... E aprender com a própria situação também, né? Com as situações. Às vezes, até na prática clínica, né? A gente trabalha com clínica, né? E cada dia é uma novidade, né? Todos os dias acontecem muitas coisas na prática clínica, né? E às vezes as pessoas chegam com muitos questionamentos, né? Que a gente não vai, né? Nós, como psicólogas, não vamos dar as respostas, mas vamos pegar na mão da pessoa, né? E ajudá-la a caminhar até que ela encontre aquilo. Então, na logoterapia, a gente procura levar o paciente também para olhar para o que a vida pede, né? O que a vida está pedindo de você nesse momento. Né? Então, pensando assim, em várias questões que nós lidamos hoje em dia, as dificuldades, os transtornos mentais que surgem hoje em dia, enfim, essas coisas são mais do nosso tempo, né, também. Como é que você vai responder ao que a vida te pede? Por quê? Muitas vezes a gente pergunta, mas eu não sei, né? O que eu quero da vida? Eu não sei o que perguntar, eu não sei. Né? Às vezes a gente fica angústia, nessa. né? Quando, na verdade, quem pergunta é a vida. É a vida quem nos pergunta. É a vida quem nos pergunta e nós vamos dar resposta, certa ou não. Mas nós vamos responder para a vida diante daquilo que ela está nos perguntando, né? Nossa. Já começaram as crises existenciais Já por aqui. Eu acho que a Paty pode falar um pouquinho pra gente sobre isso, porque acho que assim é uma coisa que a gente escuta falar, mas eu acho que a gente tem que assim entender a fundo isso, né? Então assim, tem muitas pessoas que eu tô em crise existencial. Exatamente. Né? Qualquer Mas coisa, entra em crise existencial. É aquela coisa assim que às vezes a gente escuta também, né? Ai, fulano é bipolar. Não é bipolar, né? A pessoa só tá no mau dia. Ai, tô numa crise existencial. Às vezes não é exatamente uma crise existencial, mas às vezes você precisa tomar uma decisão frente a algo. Se a gente parar para pensar,
todos os dias, todos os momentos, nós estamos tomando decisões. Sim. Não é? A gente está tomando decisão. Sim. A gente vai decidir como se portar em determinada situação. Nós somos seres que decidimos, né? O Frankl fala isso. Nós somos seres que decidimos, nós fazemos escolhas, né? Então, essa crise existencial talvez seja diante das demandas da vida, diante das perguntas da vida, né? E agora, o que eu faço, né? O que eu vou fazer, né? Porque, às vezes, a gente sabe que precisa dar uma resposta. Muitas vezes a gente sabe que precisa responder, que precisa dar uma resposta, mas a gente fica ali, ó, não, mas eu não quero, mas eu não vou, mas vai mudar tal coisa se eu responder isso e como vai ser, né? E o Frankl fala, nós somos seres responsáveis. A liberdade e a responsabilidade são próprias do homem, né? Nós somos seres livres e responsáveis. Nós temos a liberdade inerente a nós e a responsabilidade, né? Então, diante de uma escolha que a gente faz, nós somos responsáveis por aquilo, né? Na logoterapia, nós aprendemos que nós temos um órgão do sentido, que é o quê? A consciência. A consciência é o órgão do sentido. E ela precisa estar bem afinada, como se fosse um instrumento musical, né? Para que ela seja para nós como que uma bússola, né? E se ela estiver afinada, nós vamos entendendo, né? Então, espera, né? O que a vida está pedindo de mim agora? E às vezes a gente fica, né, numa situação assim que a gente se coloca e que claramente, né, a situação ali nos mostra assim, o caminho que a gente deve seguir. Né? Muitas a gente passa por isso, né? Às vezes as pessoas pensam, não, psicóloga não passa por isso. Ó, se não passa. A gente também passa, né? Por isso. Então, até um exemplo da vida do Frankl. Ele teve lá a oportunidade de fugir do campo de concentração, né? Enfim, deles tentarem lá fugir. E ele não fugiu. Ele era médico. E tinha pessoas ali que ele cuidava também, dentro do campo, né? E ele viu que fugir não era, né? Ele com a consciência, né? Ele viu que não era aquilo. E ele decidiu ficar. E ele ficou até o fim. Até quando ele realmente foi liberto, até quando ele realmente pôde sair, né? Então, às vezes, às vezes essa crise existencial, Mari, às vezes é uma angústia, né? É uma angústia, porque a minha consciência está me apontando algo, mas eu não estou dando ouvidos para ela. Uhum. E aí eu fico nessa angústia. E aí eu posso adoecer. É isso que gera ansiedade? Pode gerar essa ansiedade? Também. Porque assim, se a gente for pensar na ansiedade, tem a ansiedade boa, né? A ansiedade que todos nós temos, a ansiedade faz parte de nós, né? Então, às vezes, as pessoas falam, eu não quero ter mais ansiedade, quero ficar curada da ansiedade. Não dá, gente. Não existe. A não ser que você não faça mais nada da sua vida, né? Mas daí, olha lá, né? Não tem. E até porque não dá pra fugir. Não dá pra fugir. Até porque a ansiedade, ela vai nos ajudar a fugir se a gente precisar, né? Ali, a luta e fuga é a ansiedade quem vai ali fazer com que a gente possa, né? Fugir de um cachorro que corre atrás da gente na rua. Enfim, uma situação perigosa, fugir para proteger a própria vida. Então, a ansiedade, ela está em nós e ela é boa, ela existe. Então, tem essa via aí da ansiedade. Também tem a ansiedade como sintoma de outros transtornos, como a depressão, por exemplo, o transtorno bipolar, enfim, vários transtornos aí, a ansiedade pode vir como sintoma também. E pode vir a ansiedade generalizada, como a gente conhece aí, a ansiedade que já está ali num nível desequilibrador, né, da pessoa, e vai precisar de ajuda medicamentosa muitas vezes, e não tem problema nenhum, a gente encaminha, né, pro psiquiatra. Tem situações em que o psiquiatra vai tomar a frente, né? Então, tem aí essas vias, né, digamos assim, da ansiedade.
Mas eu diria que nesse tipo de situação, aí em que a pessoa está angustiada, sim, ela pode até se sentir ansiosa, mas veja, a ansiedade vem como um sintoma de outras coisas. Né? Então vem na verdade, é essa angústia que aparece que pode estar ali desestabilizando a pessoa, porque algo ela precisa resolver, né? Às vezes a pessoa chega no consultório e está ansiosa, né? Muitas vezes a gente, né, recebe, né, as pessoas com essa queixa, né? Ah, eu tô com ansiedade, né? Tô ansiosa, tô ansioso, tenho tal sintoma. Mas quando a gente vai investigar, às vezes a pessoa precisa mudar algo na vida, né? Certamente vocês já viram isso também acontecer na clínica, né? Às vezes a pessoa precisa tomar uma decisão. Sim. Às vezes ela precisa dar um passo ali que ela tá reticente, né? E tá ali meio que mergulhada naquela angústia, sim, né? Então, essa coisa da crise, né? Da crise existencial, o Frankl fala do vazio existencial, né? Ele traz isso, né? Ele traz esse termo. Mas a crise existencial que às vezes as pessoas falam, eu tô em crise, eu não sei o que fazer. Às vezes não é exatamente isso, não é exatamente uma crise existencial. Às vezes a pessoa precisa tomar uma decisão, mas ainda não conseguiu tomar a decisão. Às vezes ainda não tá claro também, né? Às vezes, as né? consequências, as coisas sim, que às vezes podem tem mudar, muitos medos, né? Sim. Que estão norteando ali essa decisão. E aí, quanto mais essa pessoa, ela não toma essa decisão, mais ela entra nessa angústia interna, né? Exatamente. De ficar nesse pensamento, mas e agora? Mas o que está acontecendo na minha vida, né? E fica nessas perguntas. Sim. E se a gente for olhar, né, para a vida, né, do ser humano, né, para hoje, né, para esse tempo, né, da humanidade, né, o Brasil, segundo as estatísticas, é o país mais ansioso do mundo. Né? Então nós estamos no topo, lá em cima. Olha isso, né? Pensando assim na palavra, né? Ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mas como é que nós estamos vivendo, de fato? Como nós estamos vivendo, né? Às vezes, vamos pegar um exemplo. A Maiara, que é mãe, né? Então, você é mãe, você vai ter certas demandas próprias da maternidade, próprias de cuidar, de criar uma criança pequena, né? Como é o caso do Dom, sim, né? Você não vai conseguir fazer tudo exatamente nesse momento como você fazia antes de ser mãe. Não sim, vai, né? Essa é a sua realidade desse momento. E se você não aceita, né? Se você fica tentando fazer as coisas e viver como era quando não tinha essa demanda, essa responsabilidade, né? Exato. Você fica correndo atrás de algo que você não tem. Porque aquilo você não vive mais. A sua realidade, a realidade atual da vida da Maiara é esta, hoje. Depois ela vai mudar, depois o dom vai crescer, depois as coisas acontecem, enfim, sim, né? Mas nesse momento é assim. Então, como eu vou lidar com isso? E aí vem os chamados da vida, né? Então, se você se tornou mãe, né? Você tem esse chamado para responder, né? Você tem esse chamado para responder. Então, às vezes, nós vamos nos perdendo na forma de viver as coisas, né? Com tanta informação, com tanta rede social, a gente recebe informação de todos os lados. Exato. Não é? E é até bacana você trazer esse ponto, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas se perdem do sentido da vida delas, daquilo que elas realmente querem, por conta desse excesso de informação. Então, hoje nas redes sociais, né? Eu vejo que a pessoa tá fazendo isso, tá conquistando aquilo. Então, você começa a ir em direção àquilo que o outro tá fazendo, mas não porque você quer. Aquilo nem faz sentido pra você, mas porque você vê naquilo como se fosse o certo. E aí entra muitas vezes esse vazio mesmo, né? Porque você tá indo em direção a algo que não é seu, né? Sim. Não faz sentido na sua vida. Isso. Às vezes você nem quer. Às vezes você nem quer. No fundo, você nem quer. Exatamente. Às vezes você quer aquilo que os seus olhos estão vendo. Exato. Né? A grama do vizinho é sempre verde, só que é de plástico. Exato. Né? Porque às vezes a gente quer aquilo que a gente está vendo, mas não é exatamente aquilo que você quer viver, porque é a vida do outro. Né? O Frankl nos ensina, né? O ser humano é único e irrepetível. Único e irrepetível. Não tem ninguém igual a ninguém. Então, você vai ter a sua vida, você vai ter a sua história, você vai ter as suas demandas, os seus chamados da vida para que você dê a resposta, para que eu dê as minhas respostas. Então, jamais
vai fazer sentido, né? Aquilo que o outro tá vivendo na minha vida, eu posso até admirar, falar, olha que bom, né? Que legal. Mas eu tenho que encontrar o meu caminho. Né? O que a vida pede de mim, né? O que eu... para onde eu tô caminhando, né? Que caminho é esse que eu tô fazendo? Para onde eu tô trilhando? Né? Porque é muito fácil a gente se perder. Exatamente. E assim, se perder muitas vezes por aquilo que você tá vendo que o outro tá fazendo, e aí você julga como interessante, quer fazer igual, ou muitas vezes se perder por aquilo que as pessoas querem que você seja. Né? Porque isso é uma pauta batalha, é uma né, batalha. Mari? Eu acho que é uma batalha muito assim. E é uma pauta que acontece muito, né? Muitas vezes a pessoa, eu vou seguir por esse caminho porque fulano quer que eu seja assim. Então, para não desagradar o outro, eu vou ali. Mas internamente eu não tô me sentindo bem, eu não tô confortável. E fica né? essa E aí vem luta as interna. angústias internas. Internamente é adoecedor, né? Sim. Internamente é adoecedor. E tem até uma frase que eu sempre falo, principalmente para os meus pacientes, né? Que é o quê? Quando você evita um conflito externo, um conflito com o outro, você tá começando um conflito dentro de você. Porque muitas vezes você se pega nessa questão, mas eu não vou desagradar a pessoa, mas eu não vou falar um não, né? Porque isso vai gerar um conflito externo. Só que um conflito com o outro a gente resolve, né? A gente senta, passa um dia, né? A gente vai lá e entende aquela situação. Mas e o conflito com você mesmo? Que horas que você vai resolver? Porque é isso, o que vai gerar? As angústias, né? Essas perguntas, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Não tô confortável, não tô bem, né? E eu deitar no travesseiro não se sentir confortável com a própria realidade, muitas vezes. Porque você traçou a realidade que você não queria. Você não dar uma resposta já é uma resposta. Perfeito. Né? Você não dá a resposta, você de certa forma negligencia aquilo que você precisa responder e às vezes você precisa, né, colocar um limite, às vezes você precisa dizer um não para o outro que vai ser importante para ele e para você, né? Mas se eu não falo, eu guardo debaixo do tapete. Às vezes eu uso isso, né, com os pacientes, você vai guardando, aí o tapete vai subindo, né, vai aumentando. E aí depois, como que você vai limpar tudo aquilo? Como você vai resolver tudo aquilo ali que você foi guardando, né? Então, o não, às vezes, ou contrariar o outro, né? Precisa acontecer. A vida inteira, assim, vamos parar para pensar. A vida inteira nós somos contrariados. A vida nos contraria. Às vezes a gente sai de casa pensando uma coisa, daí fura o pneu. Ou você sai de casa achando que você vai comprar tal coisa no mercado, chega lá, não tem. Né? Mas tem toda vez que eu venho, mas hoje não tem. A vida nos contraria, né? E a gente precisa aprender a ir lidando com as contrariedades da vida, né? Porque senão, bate naquele exemplo que eu dei da Má. Eu quero viver algo que agora eu não posso, né? Eu fico tentando, não, mas tinha que ter, eu vou quebrar o mercado inteiro porque eu queria comprar essa coisa e não tem aqui. Eu posso quebrar o mercado inteiro, eu posso ser presa, mas nada vai mudar o fato de que aquele produto não tem no mercado naquele dia. Eu posso aceitar isso e ir em outro mercado ou qualquer outra coisa, ou não, né? Então, eu percebo, assim, não sei se vocês também percebem isso hoje na realidade da clínica, que às vezes essa dificuldade de nós, né, seres humanos, aceitarmos a realidade, aquilo que está acontecendo, isso muitas vezes nos tira do eixo. Exato. Né? Quando a gente aceita, a gente procura formas de... Então, como eu vou lidar? Porque já está acontecendo. Mas se eu não aceito, eu fico brigando com algo irreal. Sim. Né? Com algo que eu não posso mudar. Perfeito. E até legal, eu lembrei de uma coisa que eu vi nas redes sociais esses tempos atrás, que eu acho que é legal a gente conversar sobre isso. Que era um vídeo de uma pessoa falando assim: a terapia só serve para você começar a gostar da vida que você odeia. A terapia só serve realmente para você aceitar, para você aceitar a vida que você odeia. E aí, né, uma enxurrada. Aí você entra, né? Daí você vai ver aí uma enxurrada de comentário, aí aquela briga, enfim. E é assim, o quanto, na verdade, essa frase é uma frase totalmente imatura, né? Porque vem muito nessa vertente, né? O quanto a pessoa, ela tá querendo muitas vezes ali viver uma realidade, muitas vezes, que não é a dela naquele momento, né? Sim. Ela não consegue se entender dentro daquela realidade, ela não consegue ver, ok, a minha vida é essa, o que eu posso fazer? Quais são as possibilidades que eu tenho? Sim. Não é que você vai passar a gostar de uma vida que você odeia. Na verdade, você vai começar a gostar da sua vida
como ela é. E começar a enxergar e possibilidades, até se você quer melhorar. E ver que sua vida pode ser muito melhor. Não que você pode ser mais perfeita, vamos dizer. Não existe isso, mas você consegue encontrar esse sentido, né? Esse sentido dentro da sua realidade. Acho que esse sentido. Porque assim, parece algo assim, uma frase muito imatura mesmo, né? Porque não é você olhar para a situação e assim, não, eu tenho que gostar da vida que eu não gosto, né? É um negócio meio esquisito. Mas espera aí, né? Do que exatamente você não gosta? Que vida é essa que você não gosta? Que vida é essa que você gostaria de ter? Eu gostaria de ter a formação em tal coisa, eu gostaria de me mudar para tal lugar. Sim. E você estuda para isso? Você poupa dinheiro? Você trabalha? O que você faz em vista disso que você quer? Exato. Quais são as batalhas que você tá lutando, que você tá escolhendo lutar para ir em direção daquilo? Sim. Né? Porque é muito fácil falar, realmente. Ok, eu tenho que gostar de uma vida que eu odeio, né? Tenho que aceitar a vida que eu odeio. Tá, mas então quais são as batalhas que você vai escolher a partir de agora para ter uma vida que você quer? Sim. Né? Uma vida que você ame, não que você odeie, né? Sim. Então, aí eu penso também, né? Não sei, mas eu penso nessa questão do sofrimento também. Às vezes as pessoas querem tanto fugir do sofrimento que se torna uma coisa mais adoecedora. Muito né? verdade. O Frankl tem em algum livro dele uma experiência com encarcerados. Com encarcerados. E com universitários também. Os universitários tinham uma queixa muito maior de falta de sentido na vida do que os encarcerados, assim, tô dando só uma pincelada, né? Assim, mais de 50% lá dos universitários se queixavam de uma falta de sentido. E os prisioneiros, os encarcerados, eles estavam em uma situação em que eles não estavam vendo muita coisa, mas ali naquela situação eles podiam encontrar um sentido. Sim. Então não é fugir do sofrimento, eu achar que eu vou ter uma vida perfeita, que aí eu, né, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo maravilhoso. Essa busca desenfreada pelo bem-estar é que tem nos adoecido. Exato. Porque a gente não quer sofrer de jeito nenhum. É o que eu tô dizendo, nós não somos masoquistas, é óbvio que a gente não quer sofrer. Mas a questão a frase é o sofrimento inevitável. Diante de uma doença, diante de uma perda, diante de uma situação inevitável, como você vai lidar com o sofrimento? E eu acho que também entender que todas as emoções são importantes. Não existe emoção ruim, boa, né? Ou emoção ruim, né? Eu trago muito isso para as crianças, né, no consultório. Eu falo, gente, não. Perfeito. Quais são as emoções? Você acha que emoção tem boa e ruim? Aí eles sempre falam, claro que sim, né? A raiva ela é horrível, o medo é muito ruim, a tristeza. Então assim, tem essa ideia também de que as emoções, existem emoções boas e ruins, e a gente ir trabalhando e desconstruindo isso para entender que, na verdade, todas as emoções são importantes, até mesmo a ansiedade, como a Patrícia trouxe, né? Então, assim, todas as emoções são importantes, elas têm a sua importância no funcionamento nosso, né? Perfeito. Aquele filme Divertidamente que é maravilhoso, né? Esse filme tem meu coração. Exatamente. E é justamente isso, demonstra a importância de todas as emoções ali, né? Porque se você deixar uma só no controle, realmente vai desajustar. Né? Então é um equilíbrio, né? Tem que ter espaço para todas. Sim, exatamente. E tem que entender que até mesmo a tristeza, a solidão e né, assim, a raiva tem o seu lado positivo, vamos dizer assim, então, né? Que eles precisam para o nosso funcionamento, igual a Patrícia falou, da ansiedade, para a gente poder fugir, né? O medo, para a gente poder também se proteger, né? E aí, assim, a raiva, geralmente a gente não consegue ver uma coisa boa nela, porque ela é tão forte, né? Tão explosiva, mas na verdade a raiva é pra gente conseguir falar o não, é pra gente conseguir se posicionar, é pra gente conseguir trazer aquilo que a gente não concorda, aquilo que a gente não quer, né? E aí, às vezes, a gente acaba deixando tão distante essa raiva, trazendo ela só como seu lado ruim, que quando a gente precisa falar um não, a gente se culpa, a gente se sente mal, a gente não consegue se posicionar, a gente não consegue trazer, né, o nosso ponto de vista, muitas vezes que a gente não quer, não aceita, né? E a gente acaba não conseguindo por conta da gente ser tão bloqueado ali na raiva, né? Exatamente. Não sinta raiva, a raiva é ruim, ou quando ela vem com tudo, né? Exatamente. Ela vem com tudo e
né? Ou E aí faz um pronto, estrago. E faz um estrago. Sim, e às vezes o não é o que vai fazer toda a diferença, né? Sim. Às vezes o não, ele vai mudar tudo. Exato. Em, né, variadas E situações. o quão necessário, às vezes, ele é também. E é o se né? perguntar, né? Porque toda vez que você fala sim pro outro, quantos nãos você tá falando pra você mesmo, né? Nossa, isso Então, é verdade, mano. você tem que se questionar, porque eu não falo não pra ninguém, eu não consigo falar não. Perfeito, você tá falando sim pra todo mundo. Mas e quantos nãos você fala pra você? Sim. Porque você fica aí com os seus nãos, Sim. né? Você fica com as suas demandas reprimidas. E aí vem o quê? As incertezas, né? As dúvidas, né? E aí muitas vezes as pessoas vão entrando em processos até mesmo depressivos, né? Sim, Uhum. sim. Eu até falo com os pacientes em determinadas situações. Você vai abrir mão disso? Você vai dizer esse sim, por exemplo, você vai dizer esse sim? Então você tem que ter clareza do sim que você está dizendo, Perfeito. né? Se você vai dizer o sim, não espere um retorno por esse sim. Diga esse sim livremente, né? Porque às vezes aí eu falo sim, porque, né, eu espero que a pessoa vai fazer tal coisa. Eu espero uma resposta. Não, o seu sim tem que ser livre e responsável, né? Então, se eu vou dizer sim, então é sim, independente do que você vai me dar de retorno ou não. E se eu vou dizer não, o meu não, eu sou livre para dizer aquele não, eu sou responsável por ele, né? E aí entra muito, né, aquilo que a gente estava falando das escolhas, né? Da decisão que a gente vai tomar perante as situações da vida, perante aquilo que a vida nos pede. Até o Frankl fala no livro Em Busca de Sentido, que é o mais conhecido, assim, né? Assim, Que até popularmente pra quem conhecido. quer começar a entender e estudar um pouco mais, Sim, né? conhecer mais a logoterapia, a vida do Esse é o- Frankl, começar por esse. A busca do sentido. Em busca de Em- sentido. Tá. Um psicólogo no campo de concentração, né? Esse é o top dos tops, assim, para Uhum. começar, né? E ele fala de prisioneiros também, né? Judeus prisioneiros. Então, eles também eram judeus, também eram prisioneiros. Mas lá dentro eles tinham algum cargo, né? De supervisionar, de alguma forma, outros prisioneiros. E muitas vezes essas pessoas acabavam se tornando mais cruéis do que os guardas. Eles se tornavam mais cruéis. Eles também eram judeus e também eram prisioneiros, mas eles se tornavam muitas vezes mais cruéis do que os guardas. Então, veja, né, aonde o homem pode chegar, as escolhas que a gente pode fazer. E aí, essa responsabilidade pelas nossas escolhas, né? Até a Má falando das emoções. Como é que a gente vai lidar, né? Como é que a gente vai cuidar? Quando vir as coisas, né? Espera aí. Como é que eu vou fazer? Quando vem, às vezes vem um ímpeto de alguma coisa de raiva, ou uma coisa mais assim, que você fala, nossa, meu Deus, né? E se a gente não sabe lidar com isso, a gente muitas vezes se perde também, né? E aí que a gente tem que se lembrar, né? Eu sou um homem que tenho autoridade por mim mesmo, né? Eu não controlo o outro, né? Mas eu posso me conduzir, né? Eu posso me controlar. É claro, né? Às vezes a gente fala uma coisa que se arrepende, enfim, né? Mas como eu vou lidar, né, com as minhas emoções? Como é que eu vou cuidar e lidar com as minhas emoções? Porque senão a gente cai às vezes na situação de, eu fui desrespeitosa com você, mas eu te xinguei, eu fiz alguma coisa, mas era porque eu tava com raiva, né? Assim, né? Ok, mas eu não sou um animal, eu preciso, né, conduzir isso, né, até em vista do outro, né? Até em vista da pessoa com quem eu estou lidando. Na logoterapia, o Frankl nos ensina. O ser humano, o homem, ele vai encontrando o sentido, ele vai nessa caminhada, né, da vida. O homem é transcendente, né? O que ele nos ensina com isso? O homem vai em busca de algo, ele vai fazer algo, ele vai amar outra pessoa. Essa transcendência, ele vai sair de si em busca do outro, né? Aquilo que a mãe, por exemplo, né? A mãe que vai, né, se doar pelo filho, né? O ser humano, e aí que está a grande virada de chave, digamos assim, né? Você não busca a felicidade, né? Eu quero isso para mim porque aí eu vou ser feliz. Não, eu dou.
né? Eu dou, né? Eu me dou para os outros, eu me coloco a serviço e aí também eu encontro sentido. E a gente vê muitos exemplos disso. Às vezes a pessoa vai fazer um serviço voluntário, um trabalho voluntário em algum lugar e aí ela fala, agora eu tô em paz, né? Agora eu encontrei meu lugar. Agora, né, é isso que eu quero fazer. Eu vejo sentido fazendo isso. Sim, Né? e é bacana você trazer essa questão, porque eu hoje trabalho, faço os meus atendimentos de psicoterapia, né, normais, com adultos, né, mais mulheres, mas a minha especialização inicial foi com pacientes oncológicos, e eu ainda faço um atendimento com esses pacientes. E quando eu tô nesses atendimentos, é aquele lugar que você fala, é isso. Né? É aquela Olha. coisa que faz sentido, é aquela coisa que recarrega, porque assim, é um momento que eu aprendo muito com eles, né? Que eu trago isso pra minha vida, que eu trago isso até para outros atendimentos, muitas vezes ali, de aprendizado, de uma visão diferente, Sim. né, que você vai ter. Então é realmente você conseguir encontrar esses ambientes, né, Sim. aonde as coisas vão fazer sentido. Sim, né? Onde é o seu lugar. Onde é o seu lugar, Né? A gente exatamente. às vezes faz muitas coisas, né? Ainda mais hoje em dia, né? Essa loucura. Sim. Então, um monte de informação, um monte de post que a gente vê da gente, ó, às vezes eu olho e falo assim, nossa, quero fazer essa aqui também, essa. Sim, só que não dá, e não é tudo pra gente, né? E às vezes a gente pode fazer um conhecimento, mas a gente não vai ali encontrar o nosso lugar, né? E às vezes a gente, né, igual você falou, Mari, você sente ali onde é o seu lugar, né? Você sabe que não é aqui, né? Aqui, né? Eu sei que é o meu lugar. Pode ter outros, né? Mas esse eu sei que é o meu lugar. Sim, né? exatamente, né? E esse papo muito valioso, né? Nossa, com essa questão Mari. de encontrar esse sentido, né? De entender realmente, aí até mesmo, né, de se perceber. E você acredita, Paty, assim, pra gente ir caminhando para uma finalização, existe algum tipo de pergunta ou alguma coisa que as pessoas deveriam se fazer realmente para que elas fossem em direção a esse sentido? Sim. Às vezes, em algumas situações, eu falo com os pacientes sobre isso também. O que a vida está pedindo de mim agora? É uma pergunta para mim mesma, né? Então, espera aí, tá tudo, às vezes a gente olha, tá um caos, né? Parece que tem um tornado aqui, tem um furacão aqui, tá aquela loucura. Mas o que a vida pede de mim agora? O que a vida está pedindo de mim agora, né? Às vezes, um exemplo muito simples de uma frase que eu vi esses dias e fez muito sentido. Às vezes a gente tá ali se debatendo, né? Mas o que eu tenho que fazer? Mas o que eu faço? Mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu estudo, eu compro uma bicicleta, me candidato à presidência, né? Só que ali, sei lá, né? A pia da minha casa tá com tanto de louça ali que faz um mês que eu não lavo. Então, gente, vamos olhar pra urgência, né? Tem coisas que estão muito claras, é aquilo que a gente estava dizendo, tem coisas que estão muito claras diante de nós, e às vezes a gente está procurando assim, espera aí, mas para onde eu preciso ir? Às vezes eu preciso começar daqui. Aliás, às vezes não, sempre nós vamos começar da onde nós estamos. Não dá pra gente zerar a vida, não é um jogo, né? Vou zerar a vida, agora eu vou parar com tudo, enfim. Às vezes a gente vê situações assim que a pessoa acha, não, mas eu preciso excluir tudo que eu já fiz na minha vida. Eu tenho que me separar, para eu começar de novo. Não é bem assim, né? Tem várias situações, mas de modo geral não é bem assim. Sim. A gente parte da onde a gente tá. Eu estou aqui. E agora? O que a vida tá pedindo de mim, né? Perfeito. E acredito que essa frase, essa pergunta é muito valiosa e complemento com uma frase que a Mayara sempre traz, em algumas situações ela falou, que muitas vezes a gente fica tanto nessa busca desse extraordinário que o que na verdade a gente precisa é o ordinário. Exato. Né? Então a gente olhar para as coisas ordinárias da vida, né? Para as coisas do dia a dia, para as pequenices ali, né? Que fazem diferença do que só o extraordinário. Exato. Eu já estava pensando nisso. Estava pensando nessa Eu já estava pensando nisso, porque realmente é isso hoje em dia, principalmente por conta do excesso de informações que a gente tem e de acesso a vidas que a gente fica ali seguindo e vendo e procurando muitas vezes, ou nem procura, né? Chega pra gente ali no celular, né? Então, eu acho que isso realmente é uma frase que... Sim, é preencher a sua vida com a sua vida, né? Com a sua vida. Não com a vida do outro, né? Exatamente. Como é que você tá preenchendo a sua vida? Veja a sua grama e plante ela para que não seja
De plástico. De plástico. Exatamente. Não é? Não dá pra ser de plástico. Muito bom, muito bom. Ai, Papo Mari. valiosíssimo, Nossa, incrível, né? incrível. Eu acredito que a gente conseguiu trazer o propósito, que é realmente isso, a gente entender um pouquinho mais dessa questão da logoterapia e falar um pouco dessa questão do sentido, né? Sair dessas coisas vagas, Sim, né? E ir sim. um pouco mais pro concreto. E, Patrícia, fala pra nós, onde que o pessoal pode te encontrar? Qual a sua rede social, né? Então Fala tem um lá o pouquinho. Instagram, né? Tenho lá o Instagram. Mas eu tenho lá o Instagram. Que tá lá. Tá lá o Instagram, assim, não é tão assim, né? Alimentado, ativo, mas ele está lá, né? Tá. Estamos tentando. Então, meu Instagram é @patricianeres.psi. Tá. patricianeres.psi. Também, telefone também? Pode? Ó. Lá tem um link pro telefone, mas também Então, mas pode falar? Pode passar. falar. O telefone é 15 98802-0725. Perfeito. Então, A gente vai deixar as pronto. informações na legenda Isso. também. E você faz atendimento online, só presencial, Sim, sim. online também. Atendo presencial em Sorocaba, Sorocaba, tá. e atendo online também, atendo pessoas de outros países, atendo Perfeito. o atendimento online cresceu muito, assim, né? Sim. Muito mesmo. Então, eu atendo bastante online, pessoas de qualquer lugar do mundo. Perfeito. Incrível. Então, ó, pra quem sentiu aí, né, se sentiu essa afinidade, né, acredito que a Patrícia conseguiu trazer um pouco dessa maneira dela de trabalho, dessa forma dela de pensar e estar no mundo, né, entrar em contato com ela, que eu Com acredito que certeza. pode agregar bastante, né? Vou estar à E- disposição. Patrícia, a gente Ai, agradece muito obrigada. muito, Foi incrível. né, Nossa, você ter quanto conhecimento maravilhoso. Exatamente, Muito né? valioso. Esses né? reencontros que a gente Esses tá reencontros tendo, tá sendo né? sensacional. Estão sendo sensacionais aí. E a gente deseja muito sucesso e agradece muito a sua participação aqui no nosso podcast hoje. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Maravilhoso, maravilhoso. Bom poder ver vocês, poder falar um pouquinho da logoterapia. E eu vou estar aí à disposição. A gente se encontra aí mais vezes. Com toda certeza, tem muito papo ainda pra bater. muito Porque papo se a pra gente rolar. fosse ficar aqui, a gente ia gente ficar mais de ficava, 5 horas ficava. conversando. Sempre Sem tem assunto, dúvida, né? sempre Psicólogo tem. gosta de conversar também, não é só Com ouvir, né? A gente certeza. também fala. Exatamente. bastante. Exatamente. Mas é a gente isso. vai ficando Ficando por por aqui, né? E a gente se encontra então no próximo episódio do Valiosamente. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.